Pois porque a rede não está boa, estamos a tentar uma rede melhor, mas vamos continuar, tentar com esta rede mesmo. Dar a palavra ao Pique, a quem eu já desejei entradas felizes em 2020. Vamos lá ver como é que vai ser este ano. Pique. Exatamente. Então hoje com a questão do Luanda Leaks, onde até Portugal está envolvido a nível de investigação, o próprio Rafael Marques tem dado a dar um contributo, sempre deu também, né? Foi mal visto, sempre foi visto como um antipatriota, sempre foi visto como inimigo. Já esteve preso. Exatamente. Entre 98, 99, 2000. Exatamente. Foi escorraçado na rua, pisado na cara, inclusive, porque afinal de contas diziam que ele era um intruso. Meter-se com a família, porque afinal tinha sido pago pelo Jorge Soros e tudo isso é o que dizia. Hoje, o homem está na linha da verdade. Na linha da verdade, não é? Está em todas as cadeiras, menos na dos réus, não é? Agora, todas as pessoas que produziam um discurso desfavorável em relação a ele estão ali a contas com a justiça. Nós temos que analisar a coisa da seguinte perspectiva. Não, eu também quero dizer o seguinte. Há tempo estive a ver uma entrevista da Isabel dos Santos, onde público de um dinheiro que não é dele. Que não é dele, mas que ele, como presidente, tem responsabilidade para gerir junto da sua equipa. Como presidente e adulto. Exatamente. Cidadão adulto e o primeiro funcionário da República. Exatamente. Né? Como presidente, primeiro funcionário da República, pai político de todos os angolanos. Entre aspas, político. Sim. Pai político, entre aspas, só na perspectiva mesmo da nomenclatura, nunca da ação, da atividade como está. Como político, ele devia beneficiar a população. Exatamente, porque político é este, aquele que pega o que é de todos e distribui para todos, onde todos possam se sentir representados. O que é que ele fez? Pegou o de todos e deu à família. Deu à irmã, Mana Marta, que tem 2 grandes edifícios que não vive lá ninguém, quando tem muita gente sem casa, no Jindungo, no Calauenda, no 7,5, no Kazenga, no Nguanhá, ali no Tchendovava, no Paraíso. Na Fofoca. Na Fofoca. Tem pessoas sem casa e nós temos edifícios que foram até construídos com dinheiro público, mas não vive lá ninguém. São apartamentos, enfim. São edifícios gigantescos que precisam ser... Elefantes brancos. Exatamente. E por acaso tem cores brancas. Mas é uma coisa que eu aproveito para dizer o seguinte. Eu acho que já é hora de o povo ocupar essas casas. Sim. Porque a fraca calamidade que temos, que a chuva não é calamidade nenhuma, é um bem para a sociedade, um bem natural. É hora das pessoas que vivem naquelas zonas onde quando chove é um problema, ocuparem essas casas. Exatamente. O que é que estão a fazer com essas casas que não tem ninguém? Os prédios qualquer dia vão tombar por não ter ninguém. Exatamente. Então eu acho que o pessoal tem que pensar em ocupar essas casas onde não mora ninguém. E sabe porquê, Cota Miguel? A política do tungangoísmo, que é a construção anárquica, onde as pessoas pegavam nos seus próprios terrenos e diziam constrói só, sem um modelo urbanístico como deve ser, bem planificado pelo Estado e depois concedido para a população seguir. Essa falha é do governo. Logo, as pessoas construíram mal as suas casas, não analisaram questões como, por exemplo, escoamento, questões, por exemplo, de um espaço para a construção de árvores e de todos os outros pressupostos legais de construção de casas. Então, como o governo falha, o governo é que tem que arcar com as consequências e não o povo. Se o povo vive o governo hoje, é o mesmo. Ou o governo de ontem é o mesmo. De ontem ou o governo de hoje. Não, é um governo que mesmo começa governo. com a letra M. Ok. O M de maldoso, o M de maldade, o M de mal, é o mesmo governo que começa com a letra M. É o mesmo que está lá até hoje. Falhou nas suas várias tentativas de administração pública. Então, como você falhou, você tem que assumir as culpas. Pega as pessoas e atribui casas de facto. Não são essas casotas que estão ali a fazer com janelas bem pequenas. Não, porque até me faz confusão, Pique,
como é que depois da independência aumentaram-se os museques. Estou a falar só de Luanda. Exatamente. Não estou a falar do país todo, em que tem bairros também fora da cidade que são um desastre, né? Mas eu desconfio, Cota Miguel, foi um plano do MPLA. Foi orquestrado. Sim, foi um plano orquestrado. O MPLA, desse ponto de vista, teve um sucesso muito grande, porque se ele planificou para que o país estivesse no modelo que está, então ele teve êxito, porque conseguiu estragar o país. Foi plano do MPLA ou do José Eduardo dos Santos? Não. O MPLA todo estava ali, Cota Miguel. Nós temos ainda um país que sobrevive muito em função da opinião do presidente. Quando, no formato que o país foi constituído, os poderes deviam ser devidamente separados, né? Os três poderes deviam ser devidamente separados. O presidente tem uma voz muito importante, é verdade, mas o presidente não podia interferir naquilo que é o poder judicial. Ainda é assim. O presidente José Eduardo dos Santos amordaçava o poder judicial. O presidente João Lourenço hoje libera um pouquinho mais, mas o poder judicial, e isso é normal, né? É normal por causa dos vícios do passado. Mas um dia o poder judicial tem que ter pernas para caminhar sozinho, sem interferências. Agora, agora, por exemplo, fico eu confuso também com a situação do Poder Judicial no passado, ter as mesmas pessoas que tinham no passado. Sim, só para ver. No presente, ter as mesmas pessoas que tinham no passado. Como é que eles vão se desdobrar para tratar esse assunto, por exemplo, da Isabel? Como é que mudaram hoje? Sabe por que a Isabel foi muito resiliente no início desse processo? A resistência da Isabel residia num aspecto muito simples. Se todos nós roubamos e todos nós conhecemos que roubamos, sabemos da nossa condição. Então, se o Cota Miguel vier buscar o meu bocado, que não é bocado de facto, é muito, eu vou resistir, porque eu sei que o Cota Miguel também tirou. Pois. A resistência só estava ali. Então, onde é que está a valência desse processo? É no facto de terem trazido à exposição toda a roubalheira que a Isabel andou a fazer. E que nós já tínhamos falado também. Nós já falávamos sobre isso. É positivo. O negativo é que está a ser muito seletivo. Tem que ser um pouquinho mais abrangente. Veja, por exemplo, Cota Miguel, depois de 2002, nós já alcançamos a paz nesse ano. Com o alcance da paz, fizemos uma cena que se chama um Departamento de Reconciliação Nacional, não, de Reconstrução Nacional. Yeah. Pronto, em função da nomenclatura, do nome, esse departamento adequa-se com o Ministério das Obras Públicas, mas esse departamento estava alocado na Casa Militar, Pois. que não é um órgão propriamente de Estado. Sobre a responsabilidade sobre do Presidente da República e depois o Copelipa, não é? Pois. Nesse departamento recebeu um empréstimo chinês de muitos milhões de dólares, muitos mil milhões de dólares, para reconstruirmos o país. Sim, então. Olha só, conseguimos reconstruir o país? Não. E o dinheiro está onde? Está onde o dinheiro? Pergunta. Pois, o senhor foi embora para a Espanha, O senhor foi para a o dinheiro desapareceu. Levou o dinheiro. Levou o dinheiro. Sim. Então, mas estás a falar de receber o ressarcimento do dinheiro que a Isabel levou? Não tem nada a ver com este dinheiro? Não. Nós estamos a falar do empréstimo, salvo erro, está entre 16 mil milhões ou 20 mil milhões da China em 2002. Esse dinheiro todo, o país não foi reconstruído de forma nenhuma. Nós continuamos a ver, ter um país sem estradas. Não temos estrada, tínhamos que estradar o país para melhorar a condição econômica do país. Nosso país não tem estrada. As mesmas casas destruídas no passado da guerra continuam ali, aos escombros. Nós estamos a viajar e estamos a ver os escombros. Então, se nós não... E ravinas também. Ravinas. Pontes partidas. Nós ainda, por causa de alguma outra coisa, algumas pontes foram reconstruídas. Algumas. Mas não justifica o empréstimo, tanto dinheiro que veio do fundo chinês para reconstruir o país e depois o país pagar com o fundo público, com aquilo que são os nossos recursos, do petróleo, do diamante, do ferro, da madeira e etc. Quer dizer, um vivo pediu o empréstimo à China e deixou o país, nós, para pagarmos aquilo. Quer dizer que todos nós devemos à China. A China. Menos ele, que levou o dinheiro. Exatamente. Epá, isto é grave. Então é muito grave. Indo para a questão da Isabel dos Santos.
Mais de 50% do dinheiro que a Isabel roubou em Angola investiu em Portugal. Então, para Portugal não era importante que o processo chegasse a esse nível. Só chegou a esse nível porque também já está fora do controle do povo Portugal. Por quê? Angola é o principal mercado econômico de Portugal. Mercado econômico e financeiro de Portugal. Sem Angola, Portugal acaba economicamente. Porque Portugal sabe das falcatruas da família dos Santos. Portugal sabe que uma menina de pouco mais de 45 anos, ainda que trabalhasse com os melhores experts na perspectiva do empreendedorismo, nunca chegaria. Mas ela disse que trabalhou, ela disse que África. começou a trabalhar muito cedo, há 20 anos que trabalha. Sim, Você 20 anos que trabalha. Eu trabalhei 30 e tal anos, nunca consegui comprar sequer um Yeah. carro. Como é que ela conseguiu, Padre Miguel? Eu, Não, yeah, então, mais velho dela. Mais velho dela. Pois. Não é coincidência, Pois. foram as facilidades que o pai deu. Uma coisa que era importante era que esse processo decorresse dentro das normalidades. Sabe por quê? Porque isso ajudaria o país na perspectiva do efeito dominó. Yeah. Uma peça cai e todas as outras peças vão com ela. Veja só, a Isabel tem mais de 400 empresas, salvo erro, espalhadas Não, pelo mundo. falaste bem, salvo erro, porque ela e o marido têm 818 empresas. Exatamente. Então, ela e o marido são 818 empresas. Esse dinheiro saiu aonde? É nosso, não há outro sítio, não, o dinheiro é nosso. O próprio marido não tem condições de roubar no Congo Democrático. Não, e prova que Nada o a marido ver. não tem muito peso nessa coisa do dinheiro que ela Exatamente. levou. Ela há uma empresa em que ela tem 99% e o marido só tem um. Já vês? Então, ela ainda é o marido do marido dela. Claro. Em termos econômicos, ele é o marido do marido dela, porque... Ah, e tem outra coisa. Disse que o de Grisagono Aham. é uma empresa que Yeah. o sogro pagou 180 milhões Yeah. para a empresa ser dela. Quer dizer, dele. Dele. Quer O dizer sogro, que o José Eduardo Santos. Sim, José Edu. quer dizer que pagou para a filha. Exatamente. Não pagou para ele. Sim. Então, por que ela mete no nome do indivíduo? Porque tem um pouquinho nessa questão das roubalheiras. Era importante que algumas empresas fossem ficar em nome do marido. E o marido, há também uma estratégia do próprio presidente no sentido de pegar maridos estrangeiros para as filhas. É propositado É isso. propositado, foi muito bem delineado, foi muito bem planificado. Só analisar a Cota Miguel, todas as filhas, eu acho que não sei se a menor também tem marido estrangeiro. Tinha. Tinha, A menor quem? a menor. Essa ali é. Ah, não sei. Se Juliana, sei lá o quê. Deixa ela do pai. Parece que né? é. Mas as Mas já adultas, estava tudo feito. as adultas têm um marido estrangeiro. Essas que tiveram Estrangeiros, veja bem, que são estrangeiros. Yeah. E uma delas é português. Quer dizer, entrou na nossa privacidade. Exatamente. Ela vilipendiou o nosso segredo. Extorquir O objetivo dinheiro, era esse. extorquir o dinheiro do país e meter em Portugal para fazerem de Portugal. Fizeram de Portugal uma verdadeira lavandaria. Lavandaria. E o Portugal consentiu isso. Sim. Portugal consentiu isso. A única que não consentiu em Portugal foi a Ana Gomes. Claro, máximo respeito pela Ana Gomes, pela sua atitude, Sim. máximo respeito dos poucos portugueses, das poucas portuguesas, dos poucos, do ponto de vista geral, com alguma integridade, dos poucos, não estamos a dizer que é a única, mas pelo menos é alguém que se levanta e demonstra a sua indignação em relação àquilo que é o posicionamento dos que dilapidaram o erário público aqui e puseram lá. Então, se esse processo decorrer bem, veja, 818 empresas, quantos testes de ferros esses têm? Os testes de ferros também têm os seus testes de ferros, é do tipo, a Isabel beneficiou A, B, C e D. O ABCD foi Jorge Pereira, o Mário Silva, né? Mário Leite Silva, Exatamente. e o Nuno que acabou morrendo, mais uma Paula Oliveira. Exatamente. São os tais Agora- colegas, né, que ela foi buscar. Atenção, todos os portugueses. Agora veja- Neste meio não há nenhum angolano. Não há nenhum angolano. Agora veja, esses que o Cota Miguel citou também têm os seus A, B e C. Esses também têm os seus A, B e C. Então, se o processo decorrer como deve ser,
nós, na perspectiva daquilo que é o efeito dominó, muitos vão cair e o governo vai recuperar mais do que, aquilo que ele previu recuperar. É importante que as coisas decorrem bem. Tem uma desconfiança se Portugal vai continuar intacto, porque Portugal sabe que a sua economia está em risco, Miguel. Será que vai continuar? Não, espera só. Como trabalho de boa vizinhança, até porque somos países que têm muito boa relação. Será que temos mesmo? Acho que sim. A prática não diz o mesmo. Não sei, mas relações diplomáticas a gente vê. Não, mas as Temos agora, diplomáticas... quem pode manchar também tudo isso é a própria Isabel. Sim. A gosma do país ficar com o dinheiro de Angola pode manchar essa relação. Mas agora, bom, já estou a ouvir dizer que ela própria quer entregar o dinheiro. Não sei que dinheiro é que ela pode entregar. Bom gesto. Porque li numa lista em que ela própria deve à banca 12 mil milhões de dólares, né? E o que se está a falar agora é 1 milhão de dólares, é muito pouco. Quer dizer que ainda fala-se também da transferência que ela fez, 115 milhões para Portugal, Eurobic, e depois para o Dubai. Portanto, não creio, ela tem muito dinheiro para devolver a Angola. Tem muito dinheiro para devolver. Não sei se o governo de João Lourenço vai conseguir retirar o dinheiro todo que nós estamos a pensar. Conta, Miguel, se o governo do João Lourenço quiser trabalhar mesmo bem, tem que fazer da Isabel o mesmo que faz do gatuno da galinha. Como é que é? Você não negocia com o gatuno da galinha. Ok. Por que tens que negociar com a Isabel? Nós temos que parar de tratar pessoas que roubaram milhões, bilhões do país, tratar sob um fórum de privilégio. De excelência. De excelência. Ela não é excelência e nem é a tal engenheira, conforme não diz. É muita gente tem engenheira. cuidado de chamar engenheira de roubos. Engenheira, só sim, pode. Sim, só pode ser. Não é justo. Não é. Toda Miguel, se tratarem a Isabel conforme tratam o gatuno da galinha, porque o gatuno da galinha você faz que pega no gatuno da galinha, põe as algemas, põe na cadeia. Você não tem que negociar com ele, do tipo, não, você fica com o rabo da galinha, eu vou ficar com a cabeça da galinha. Não, nós não podemos negociar assim com a Isabel. Vai devolver quanto? 1 bilhão só? 1 bilhão do que ela tirou ali no coiso, na zona Angola? Não. Mas você tem que devolver tudo, até o lucro. Até o lucro, sabe por quê? A base primária do lucro é o dinheiro roubado em Angola, então o lucro também é nosso. Estás a ver? É do tipo. Comprou casa de 5 mil milhões em Portugal. Comprou casa de 50 mil milhões em Mônaco. Yeah. Tem um palacete em Londres. Conta, Miguel. Isso vai ficar para quem? Essa casa. Isso é tudo nosso? Essa casa de perto de 6 milhões em Portugal. Quantos quartos? Não, aquilo é um prédio gigante em que a parte toda de cima é de Angola. Quer dizer, comprada por ela, mas é de nosso. Yeah, veja só, deve ter muitos quartos, ela não usa todos os quartos. Isso é ganância, Cota Miguel, não precisa casa naquela Quando dimensão. é ganância, é maldade. Sim. Agora, Cota Miguel, se fosse com dinheiro dela, tudo bem. Veja bem que há tempos ela fez uma falsidade. Na altura que nós estávamos a precisar de compressas e luvas para os doentes no hospital, ela pediu à sociedade para juntar 30 mil dólares para comprar aquilo. Olha a falsidade. Eu não contava com uma coisa destas vinda de uma senhora como aquela. Mãe! Ela é sem moral. Cujos filhos nasceram no estrangeiro. Ela não é mãe, Cota Miguel. Ela própria é estrangeira. Ela não é mãe. Em Angolano és tu e eu. Sim. E estes estão aqui atrás. Ela não é mãe. Ela não é uma pessoa que pensa assim, não pode Ela ser. é progenitora, é diferente de ser mãe. Porque para o africano... E um dos filhos foi nascer na América. Estás a ver? Para o africano, a mãe do outro é a tua mãe. Na mesma dimensão que você vai tratar o teu filho, vais dar uma boa porção ao filho da outra. Não vais dar exatamente a mesma quantidade, mas pelo menos uma quantidade de amor suficiente para o miúdo também se sentir acolhido. Ela não é mãe. Se ela fosse mãe, não teria roubado nosso dinheiro para pôr ali. As pessoas dizem, ela deu emprego. Não deu emprego. Não, também agora estou a ler nas televisões internacionais, convencionais internacionais,
que ela deu uma parte do dinheiro para a lavagem à mãe dela. Sim. Oh. Ela sozinha não podia conseguir fazer esse esquema bilionário de roubo. Ela precisa de outros atores. E uma dessas é a mãe. Ele precisa principalmente de atores por quem ela tem alguma confiança. Então, vai trabalhar com a mãe. A mãe também, para fazer a gestão desse dinheiro, para conseguir gerir as empresas frutos dessa roubalheira, vai precisar de outros atores, de outros agentes, pessoas de sua confiança. E prova de que ela não é como nós, Pique, e prova de que ela não é como nós, angolanos, que sofrem aqui na terra. Exato. Hoje dizem, está a andar com passaporte russo. Ah, claro. Claro. Só porque fica mais fácil se locomover ali. Não, para mim sempre foi mais fácil. Ela não é de cá. Ela só era de cá por causa do nosso dinheiro. Como é que o governo de João Lourenço vai tratar disso? Olha, tem que tratar com É batata punhos. quente isso. Muito quente. Tem que tratar com punhos. Tem que tratar de forma diferente. Não pode ser, por exemplo, como tratou até há bem pouco tempo, está a negociar de forma injusta. Porque se prendem um gatuno de banana, um gatuno de jinguba, um gatuno de telefone, tem que prender na mesma dimensão um gatuno bilionário, uma gatuna bilionária. Houve há tempos um surto, Cota Miguel, onde os polícias foram inclusive incentivados a matar todos aqueles que se encontrassem com uma arma. Eu tive o azar de ver um culto a ser morto a 100 metros da minha casa, no asfalto. Que eles estavam a andar armados, o polícia pegou no indivíduo, disse: esse vamos lhe matar. Levaram mesmo onde estava o outro já morto e deram um tiro da cabeça. Nós tínhamos que analisar isso de um ponto de vista. É gatuno. É assim, os putos estavam a assassinar muito, não estavam a dar, também não facilitaram nesse processo. Mas eu sou da opinião que se tivermos que matar, então vamos matar todos. Quer o gatuno objetivo como o gatuno subjetivo. Quem é o gatuno objetivo? Aquele que pega numa pistola e pum, depois te rouba o teu telefone e foge. E o gatuno subjetivo é aquele que rouba bilhões e depois canela o sistema financeiro, por exemplo, do Ministério da Educação ou do Ministério da Saúde. O Ministério não consegue ter seringas, não consegue ter comprensas, não consegue ter medicamentos para pelo menos fazer a distribuição em todos os hospitais, quer os grandes, os centrais, como os pequenos postos espalhados um pouquinho por todos os municípios. E, como consequência disso, as pessoas morrem nos hospitais. Esse também é um gatuno, ou seja, é um assassino. Só que ele é um assassino subjetivo, ele não mata objetivamente. Ele rouba, desgraça o sistema econômico do país e o país depois não tem como responder economicamente para os vários sectores funcionais. Então, por que nós não matamos essas pessoas também? Por que nós não matamos o Zedu? Por que nós não matamos a Isabel? Por que nós não matamos a polícia, nesse caso? Por que não matou a Xizé? Por que não matou o Zeno, que desrespeitou o país, desrespeitou o presidente, porque fez uma transferência numa época que o presidente estava a ser empossado? Olha, ainda por cima, há essa transferência? Sim. Essa dos 500 milhões? Dos 500 milhões. E também eu vi muito por alto, não sei se é verdade, que precisamente no dia que o presidente estava a ser empossado, ele próprio abriu o cofre do tesouro. Exatamente. E foi retirar milhões ou mil milhões, ou mil milhões, para levar, pôs num avião e levou para um país qualquer. Também ouvi isso. Sim, quer dizer, um desrespeito total. Quer dizer que a família toda do ex-presidente... Tinha que ser coisa. Não, pelo menos cometeu uma falcatrua muito grande, quer dizer, uma falta de respeito ao povo angolano. Quer dizer, estavam dispostos a não ter o dinheiro aqui para alimentar-nos e ter o dinheiro todo para alimentar estrangeiros. Estavam dispostos a nos desgraçar, Cota Miguel. Ainda por cima, a própria Isabel dos Santos, quando estava a trabalhar na Sonangol, só mandou vir uma equipa de portugueses para trabalhar com ela. Mas veja bem que petróleos. Portugal não tem petróleo. Não. Angola tem petróleo, sim. Portugal não tem. Como é que vai trazer aquela gente? Afinal, aquilo era para arranjar as 800 mil empresas, 800 empresas, e depois começar a transferir o dinheiro em sítio dos amigos. E veja, Cota Miguel, o INAB, o governo angolano, junto do INAB, gasta milhões, se não bilhões por ano para investir em bolsas de estudo. Então nós não conseguimos ter pessoas capacitadas para trabalhar com a Isabel na Sonangol. Temos. Só que não fazia parte da agenda dela colocar angolanos, porque esses não querem enriquecer angolanos, de preferência enriquecerem estrangeiros.
e ver o angolano a sofrer, as penúrias que tem estado a sofrer. Esse pessoal é maldoso, Daí Cota que eu digo Miguel. que ela não é angolana. Não é angolano. Não é porque não nasceu cá. Também nem é de amor. Sim, não é. O amor é pelo tudo bem. dinheiro. É triste isso. Agora, emprego, políticas de empregabilidade. A política de empregabilidade fazia parte da agenda dele. Ela não deu emprego porque ela gosta das pessoas. Deu emprego para as pessoas trabalharem para ela. Sim. Para não parar os negócios dela Sim, aqui. Para justificar o dinheiro que ela roubava cá. Exatamente. Era uma vontade. Ou seja, naquilo que é a perspectiva de fazer, do ponto de vista da execução daquilo que é o seu plano, né, de empreendedorismo, se ela pudesse meter máquinas, ou árvores, ou baratas, ela podia pôr, de preferência, baratas do que angolanos. Agora, como tinha que pôr pessoas no balcão, pessoas na segurança, pessoas aqui, pessoas ali, então, angolanos não é, isso não é dar emprego. E é porque ela também não conseguia ficar lá em todas as dimensões. Ela podia ficar sozinha lá. Sozinha trabalhar lá, em todo lado. podia se multiplicar e ficar Nas ali. 818 empresas. Exatamente. Dela e do marido, claro. O irmão disse que estava sem emprego e tem 4 filhos. Qual irmão? O Zeno. Disse isso em tribunal. Sim, Cota Miguel. Eu acho que nessa altura o Cota Miguel estava lá fora. Mas ele disse em tribunal que está sem emprego, é preciso de emprego, tenho 4 filhos. Cota Miguel, eu tenho uma proposta para o Zeno. Ser estivador, ser carregador de coisa, transportador de cargas ali no armazém. Mas haviam de aceitar porque ele é filho de quem é. Sim, não. Quantas pessoas sabe não o quê? trabalham e vão lá pedir emprego? Não, ali até é simples, porque o contentor vem, é desovado, contentores de 40 pés, é desovado, e ele fica ali a transportar. Mas transportar, veja lá se ainda rouba. Tira veja do lá coisa. se ainda rouba. Se tem um país Se roubar ali, vamos lhe queimar, nós ainda vamos lhe queimar. Ah, ok. Sim, mas pelo menos seria uma forma dele conseguir um emprego imediato. Recebe uns 4.000 por cada descarga de contentor. Foi nessa- E vamos ver se ele ia conseguir. Foi nessa altura que ele disse que não podia pagar um advogado. Exatamente. Oh. Tudo isso para dizer o seguinte, Cota Miguel. O pai dele foi tão maldoso que não criou infraestruturas que fossem capazes de empregar as pessoas. Veja que ele abriu o país. Não criou, não. Já existiam infraestruturas no passado. No teu bairro Sim. existiram muitas fábricas. Exatamente. Quer dizer, Yeah. dilapidar o dinheiro, cerca de 5 trilhões de dólares em 38 anos, deitaram abaixo as estruturas Sim. e depois puseram as pessoas nessa penúria. Exatamente. Foi tudo propositado. Primeiro, as estruturas vão para baixo. E depois ele não cria para pelo menos incentivar ou pelo menos salvaguardar a ação passada. Veja só. Não, se o objetivo era deitar abaixo, não era para criar. Sim. Era para ficar assim. Exatamente. Angolanos sem emprego, né? Logo. Frustrados ainda por cima. Logo, é um crime de lesa pátria. Tinha que responder criminalmente. Mas parece que a Constituição não deixa, né? Mas, Na Constituição, e a Constituição que foi feita foi o doutor Carlos Feijó. Mas doutor também da onde, Cota Miguel? Vamos dizer que Carlos Feijó é doutor Cuno também. veja então a Constituição. As cotas todos compraram certificado, Cota Miguel. Mas como é que o Carlos Feijó é doutor? Para fazer uma Constituição mal feita em que o líder do Executivo, não é? Como é que se chama? O titular do Poder Executivo. do Executivo Yeah. não responde depois de sair. Não responde, Oh. não respeita, viola. Porque estás a ver, Cota Miguel? O pior dos crimes que você pode cometer contra o teu país é o crime de lesa pátria que envolve corrupção, que envolve, por exemplo, a políticas de abandono. Quando você, em 40 anos, você produziu viúvas e órfãos, né? O instituto responsável por essa estatística, esse serviço, diz que não tem dinheiro, por exemplo, para assistir cerca de 24 mil ou 30 mil órfãos e viúvas. Depois temos um quadro muito grande, um quadro alarmante de pessoas que ficaram sem o braço, sem a perna, por exemplo. Então, veja só, nós temos que criar políticas para salvaguardar a situação dessas pessoas. Quando você esquece essas pessoas que lutaram para que o país ficasse em paz, acabam sendo as pessoas mais importantes porque eles doaram suas vidas para salvaguardar as nossas. Se essas pessoas são esquecidas, então essas vão ser o quê?
Ah, já estão. Agora só se liga a senhora que tem em casa de 50 mil milhões de dólares. Por isso é que o número de pedintes cresce. Você vai Não, ali. 50 milhões, né? De quem? De quem? A casa de Mónaco é de 50 milhões. Esses não têm casa milionária, escuta, Miguel. Esse vai ter mais casa de 50 mil. Mas o dinheiro não é dela. Não, não é dela, claro. Mas nós é que também aceitamos isso. Não, nós também fomos coniventes durante muito tempo. É verdade, Padre Miguel. Nós temos a nossa cota parte da culpa. Mas agora, temos que aproveitar essa Não, fase. atenção que nós todos não. Claro. O Rafael Marques não. Não, Rafael. Nós Rafael também é um começamos a exemplo. falar mais cedo. Rafael é um exemplo. E há quem também não tenha, mas não podia naquele tempo ser ouvido. Exatamente. Agora há pessoas que estão ali, não falaram, consentiram e ainda receberam dinheiro. Escuta, Miguel. Essas pessoas estão muito bem identificadas. Estão muito bem identificadas. Eu tenho dificuldade de pronunciar os nomes dessas pessoas. Eu não. Mas eram as pessoas que iam para as TVs e diziam que não é uma boa gestora, tem competências. E eram as pessoas que iam para o coisa. Não, isso só não. Era inteligente, uma empresária inteligente. Ah, inteligência é roubar. Também Roubar. é. Também é. Saber roubar também é inteligência. Não, é maldade. Pois, É uma maldade que se Tem esconde. razão, tem razão. Porque estás a ver, Cota Miguel? A inteligência é a capacidade de resolução de conflitos. Tem que ser quer positivista, internos. tem que ser positivista. Exatamente. Quer conflitos internos e conflitos externos. Ela não teve essa capacidade, ela simplesmente roubou cegamente e um pouquinho também em função daquilo que foram as possibilidades que o pai lhes deu. Mas por isso o pai é um grande culpado na ação dos seus filhos. E o que tu falaste acerca de lesa pátria, já é passível de julgamento. Passível. Isso é traição, rapaz. É traição. Roubar o dinheiro todo do povo e depois ficar lá fora a viver É traição. com o dinheiro deste povo é traição à pátria. traição. E traição à pátria, que é lesa pátria, dá direito a julgamento. E veja só, como é que um presidente, Cota Miguel, que ficou aqui 38, 39 anos, né? Como é que agora vou viver lá fora? Acha que aqui é inseguro para ele? Claro, porque ele Aqui roubou. só foi uma praça. Mas deixaram as coisas aqui. Deixaram. Os prédios estão aí. E é uma ação que nós temos que fazer. Temos que nos reunir de forma muito organizada para começarmos a ocupar, porque isso é nosso. Ocupar as casas. Ocupar as Eu casas. acho justo. Cota Miguel, Fez isso em 74, depois fez isso. Existem pais que dormem com 6, 8 filhos no mesmo quarto. E com a chuva então a cair é pior. Não se sabe como é que eles ficam, Como é nem que dormem. um pai, como é que 8 pessoas vão dormir no mesmo quarto? Porque não há casa. Agora veja só a humilhação ali no Zango 5000, né? Zango 5. Cota Miguel, é humilhação. A disputa de casas é humilhação. E com tanta casa fechada. Tanta casa fechada. E como é que devia ser a política de casa? É só você fazer mais casa do que se procura. Claro. Você não vai ter 4.000 pessoas ou 40.000 pessoas a disputarem uma casa. Mas há 15 anos alguém me tinha dito, alguém do aparelho do Estado, que Angola havia ter casa de sobra. Mas não temos. E Luanda havia ter casas de sobra. Nós não temos. Mas tem casas de sobra assim, estão fechadas. Cota Miguel. Então foram feitas para vender ao estrangeiro a um preço exorbitante. Tem casa não de conseguiram. sobra para quem vive em Luanda. E o grande problema é o quê? Enquanto nós não descentralizamos as políticas, vamos atrair muita gente para Luanda e depois. Agora, pessoal, qual é a pressão que devemos fazer então o atual governo dirigido pelo presidente João Lourenço? Tem que fazer. Para facilitar o trabalho do. Porque não sei, também não estão a fazer nada. Não vão estão. fazer. Sabe por que não estão a fazer nada? Porque se analisarmos bem, se sairmos para fora e perguntar ao angolano, diga-me só, qual é o resultado do cálculo feito pelo presidente na tua vida? É zero. Zero. Estás a ver? Sim, sim. Então, se é zero o cálculo feito pelo presidente durante esses 2 anos na minha vida, então o presidente não está a fazer nada. Ok, combate à corrupção, já. Até agora, Tá mas bom. atenção, mas o combate à bom. corrupção que tem estado a acontecer, há algumas falhas Tem falhas. que as pessoas estão a ver, falhas. por um lado. Mas este assunto de agora, que Angola pegou, começou com a Ana Gomes. Sim. A ex-deputada, Eurodeputada. a eurodeputada Ana Gomes já começou com isso quando a própria Isabel pôs o pé na poça Sim. ao processar a senhora. Exatamente. Depois surgiu depois então o consórcio com 120 jornalistas. Sim. Mas já lá estava antes o Rafael Marques, Já lá estava o Rafael que Marques. dizia que estava a ser pago por Jorge Soros, que era um agente americano. O Rafael deve ser um estratégico, digamos assim, parceiro do governo angolano
neste caso em particular. Mas não pode se deixar vergar, tem que continuar como uma montanha. Tem que continuar como uma ele não está a montanha. continuar? Não estou a dizer isso. Ok. Estamos também a fazer uma chamada de atenção na perspectiva. para não vergar. Exatamente, na perspectiva daquilo que pode vir a acontecer no futuro. Não pode se vergar. Porque ele acaba sendo uma esperança para o povo angolano. Já foi em várias etapas da sua vida, porque ele sacrifica a sua própria vida para salvaguardar a nossa nos dias de hoje. Então ele é um guerreiro urbano. Como guerreiro urbano tem que se manter firme. Por que é que ele é importante nesse coisa? Porque ele tem dados que vão ser importantes para o julgamento da Isabel cá. A Isabel tem que ser julgada cá. Mas ela vem aqui, ela agora virá se quiser. Doutor Miguel, não precisa ela não vir. quer. Ela não diz que precisa- aqui sabe é por que que não? assalto, diz que aqui é muito assalto. Sim, é mas muito quando ela crime. fugiu ainda não existia essa onda de assaltos. Ela fugiu em 2018. Assim que tocou. Não. Princípios Se de existem 2018. assaltos, são focos pequenos Sim. de criminalidade. Há muito que existe isso. Exatamente. Não é de hoje. Exatamente. E aliás, se existe, é um pouquinho fruto do exercício político do pai dela. Então ela não podia fugir disso, porque nós estamos aqui a aguentar, com todos os riscos, estamos aqui a aguentar. A questão do coiso, ainda do Luanda Leaks, a questão ainda da participação do Rafael, a participação da aerodeputada, que é muito importante, eles têm que ser parceiros estratégicos do nosso governo. E agora também o Rui Sabe por quê? Pinto, né? Apareceu um tal do Rui Pinto que disse que quer dizer, O jovem reclamou, lá, o jovem lá. reivindicou. Só que o jovem está também a responder um processo. Né, Não, mas isso é de do violação. Futebol Leaks. Futebol né, do Leaks passado. e tal. Mas não queremos saber. Yeah. Se ele foi ele diz que é ele que trouxe a lume toda essa matéria. Se é Exatamente. ele, está tudo bem. Sim. E depois diz que ainda falta mais. Sim, tem sim. os bichos Gold, tem a ISCOM e tem o BESA. Exatamente. Ainda tem outras coisas para pôr no ar. Ainda tem Ok? muitas coisas Vamos lá que ver, devem porque sair. as comadres agora têm que discutir para a gente conhecer a verdade. Agora, ali é que o governo tem que ter punho. Sabe por quê, Doutor Miguel? Muitas pessoas estão envolvidas nisso. O governo não pode ter do tipo olhos para ver, esse. Condescendência, Não, né? não pode ter. Não pode. Nós temos que ter uma política de recuperação financeira muito contundente, senão não avançamos. Não temos país- dinheiro nenhum no país. O país não tem dinheiro. Eu costumo ouvir dizer que não há dinheiro. O país não tem dinheiro, o país está. Ninguém ressarciu Está aquilo que desgraçado. tirou, que roubou do país. Não temos dinheiro, ninguém quer trazer. Como é que vamos fazer a nossa vida daqui para o futuro? Conta, Miguel. E 5 anos, já passaram quase 3. Já passaram 3 anos. E a vida não melhorou. Não há emprego. Não há. E há pessoas com 2 pernas Ah. e 2 braços normais e não trabalham. Exatamente. Temos mais de 70% de jovens no país e não têm emprego. Acho que Quando mais de Portugal, 95%. Mais de 95% de jovens. Sim. Veja bem, quando Portugal, com cerca de 70% de velhos, anda mais depressa que Angola. Yeah. Até ajuda em roubos aqui em Angola. Não, o Portugal anda mais depressa porque ajuda mesmo a roubar aqui. Sim, porque, veja só, será que Portugal nunca soube que esse dinheiro da Isabel... Está na sobra. Não. Então por que permitiu? Aliás, existem documentos que dizem que Portugal facilita mais do que todos os países da comunidade europeia os dinheiros roubados de Angola, ou seja, o investimento de angolanos lá, que é dinheiro roubado em Angola. Eu vi, por exemplo, a vergonha de um diretor, sei lá, um quadro da PwC. Aham. Que ele ficou pasmado, e afinal isso é assim. Dizem que ele já trabalha com a senhora aqui há muito tempo. Quer dizer, isso tudo é cinismo. É cinismo, Puro cinismo cara. para um povo que sofre por não ver dinheiro. Yeah. Que sofre por levar o dinheiro daqui para fora. Que sofre por ver o antigo Presidente da República hoje quer dizer, a deixar o povo Na desgraça. na desgraça e ele a viver bem numa casa de 6 milhões de dólares. Com dinheiro do povo angolano. Com dinheiro do povo angolano. Dinheiro roubado aqui. E hoje está a beneficiar quem? A quem? O pessoal O estrangeiro. de Barcelona. O Agora, pessoal de Barcelona. Ok, vamos então ultrapassar esse assunto para pensarmos no julgamento do Zeno. Como está o julgamento do Zeno? Até hoje está Não, parado, né? Sei que existe, está lá o Walter, Felipe, com, Esse tem que- com uma apneia, diz a apneia do sono, que Esse tem que- tem paragem cardíaca de 30 vezes por noite. Conta, Miguel. Não percebo. Conta, Miguel. Sabe por que Vai que sobrar tem para esse eles? problema? Não tem que sobrar, ele tem que cumprir. Por estás a ver, é uma coisa... Ele só. Não, ele só não é possível que ele cumpra sozinho. Poxa. Ele, as pessoas que lhe mandavam, ela hoje tem que ter punhos.
para conseguir dizer não, fulano é que me mandou, mas isso não vai tirar a culpa. Porque você tem aquilo que se chama objeção de consciência, que é a tua consciência negar as ações negativas. A tua consciência tem a capacidade de analisar que isso não é bom. Se a consciência tem essa capacidade, depois vê, o exercício do Walter Felipe tem vários anos. Então ele fazia o que fazia, de caso bem pensado. Tem que ir preso. Tem que ir preso. Infelizmente, esse pessoal é tratado em forma muito privilegiada, não recebem mais de 4 anos, Miguel. Infelizmente. É verdade. Esse pessoal... É problema da nossa atual justiça. E sim, esse pessoal tem na cadeia, tem coisa, cela VIP. Como é que um gatuno que desgraçou mais do que todos os outros que roubaram galinha vai numa cela VIP? Esse tipo de crime é por ser crime político. Não podia ser, porque esse crime político não é só político, ele é um crime político, social e econômico. Porque você causa uma ruptura no sistema econômico do país. E o sistema econômico é o sistema mais importante na vida de um povo, principalmente quando você diz que vive sob um modelo político que se chama economia de mercado aberto, né? Capitalismo de mercado aberto. E veja só a incongruência desse capitalismo de mercado aberto. O capitalismo implementado em 92 ainda assim não produziu, ou seja, as empresas privadas não têm mais empregado que o setor público. Que tipo de capitalismo é esse? Não houve capitalismo. Selvageria. Existia uma nomenclatura moderna, entre aspas, para justificar os roubos milionários. Só dessa forma é que era necessário você fazer roubo. Por quê? A política de negociação consigo mesmo, ela flui melhor no capitalismo. Por quê? Eu vou criar um hospital público, o diretor clínico, primeiro o diretor geral da clínica ou do hospital, vai ter a empresa da alimentação, alimentar o hospital, quem paga é o Estado. O diretor clínico vai ficar com a empresa de jardinagem, quem paga é o Estado. O chefe dos recursos humanos vai ficar com a empresa de segurança, quem paga é o Estado. Negociar consigo mesmo. E o Estado fez o quê? O governo, nesse caso, fez o quê? Pelo menos para desmantelar isso? Nada. Olha aí. As empresas que seguram ali, as empresas de segurança ali no meu bairro, são todos do pessoal do governo, Cota Miguel. Olha, e isso faz-me lembrar os negócios que a própria Isabel dos Santos ia fazendo as transferências, transferia dinheiro para outra empresa que ela própria recebia. Exatamente. Ela tirava daqui e enviava para ela própria em outra empresa. E às vezes era só empresa constituída do ponto de vista jurídico, não existia em termos de funcionalidade. Não. Como é que uma pessoa vai ter 800, como é que uma pessoa vai ter mais de 400 empresas? 400 empresas têm um objetivo inconfesso. E por quê? Sim, e por que você vai ter todas as empresas depois? De vários mas é setores, única no país? Ou... De vários setores. Estás a ver? Ela se formou em gestão? Não. Não, o que sabe é engenharia de eletrotécnica. Então veja. De eletrotécnica não faz nada. Ou já fez um telemóvel? Ela não sabe fazer nada. Já criou alguma coisa? Engenheiro tem que fabricar. Engenheiro tem que fabricar. Se não roubar, além de roubar, ela não sabe fazer nada. Então essa é a formação dela, a engenharia dela. Para roubar. Agora está contas com... Tem que dar contas, não pode devolver metade do dinheiro, tem que devolver na totalidade. Então é avisar as pessoas aqui, o nosso governo, para não receber esse pouco dinheiro. Atenção, não vão na conversa de dizer. 78 milhões fazer um hospital com o nome de Isabel dos Santos, isso não dá. Estamos todos atentos. Cota Miguel, se ela devolver na totalidade vai ser um bom exemplo para o governo. Negociar com o mesmo modelo de atitude com os outros que roubaram. Porque, veja, por exemplo, havia lá um Joaquim Sebastião, né? Sim. Já não se fala. Não, já saiu. Deu metade e não pode ser assim. Também tem que devolver, aquele dinheiro é nosso. E depois fica fora. Então, quando claro que ele fica fora porque ele fugiu agora. Vocês têm a mania de dizer que o crime não compensa. Para ele compensou. Então ele vive em boa casa.
não está na cadeia, Então vamos roubar ficou também. 6 meses. Vamos roubar também, está com comissário. Pois, claro. Estás a ver? Ele roubou e ficou rico. Não pode ser assim. O governo angolano ainda tem competências, tem possibilidade de recuperar esse dinheiro, porque ela tem boas relações. Aliás, ele tem protocolos de entendimento, tem protocolos firmados com a Interpol. Sim, se você tem protocolos firmados com a Interpol, então a Interpol poderá ser teu parceiro para pegar esse pessoal dali e mandar para aqui. Roubaram aqui, têm que cumprir aqui, ou seja, têm que responder aqui. Aqui é o mercado, é a praça onde eles fizeram todas as maldades. Eles têm que pagar aqui dentro, têm que ficar presos aqui. Porque o nosso governo não avançou ainda nesse sentido. Se calhar já avançou e nós não sabemos, mas tem que ser um pouquinho mais ágil. Por quê, Cota Miguel? O momento é agora, o país não tem condições de esperar. Se nós não temos dinheiro, o país não tem condições de esperar. Em resumo, foi o primeiro encontro que tivemos, não é? Encontramos-nos praticamente agora, no dia 2 de fevereiro 2 de 2020, 2020. Então, para dizer que essa reflexão tem um resumo. O problema, afinal, hoje é feito na perspectiva do ressarcimento do dinheiro que foi levado para o exterior. E levado por pessoas que têm mau agouro, têm mau coração, são pessoas que não gostam das outras, pegaram num dinheiro público e levaram para o estrangeiro. Agora, não deixaram problemas com outro país, porque nós, afinal, o que vamos fazer é negociar para que o dinheiro volte. Sim. Mas esse dinheiro tem que voltar, só que por inteiro, mais os lucros, você diz. Mas os lucros, por quê? Os lucros, elas vêm do dinheiro primário. Sem a existência do dinheiro primário não há lucro. Então o lucro é uma extensão do dinheiro primário. E esse dinheiro primário é angolano. E tem mais. Tem que voltar. O dinheiro primário é a sua extensão. E tem mais. E as pessoas que já morreram por falta desse dinheiro. Exatamente. O lucro, Cota Miguel, o lucro é aquela unha que sai saliente. Se você coloca deitado e te puxarem a unha, mesmo saliente, vai vir contigo. Então o dinheiro todo tem que vir. As pessoas que morreram, ela vai ter que pagar na cadeia. É simples. Vai pagar na cadeia. Há um outro aspecto que eu gostava de referenciar, Cota Miguel. Fugindo um pouquinho, né? A onda do racismo em Portugal está muito crescendo. A polícia está a espancar pessoas. Houve uma moça lá, Cláudia Simões. Fizeram Por ser uma africana, por ser africana, isso é o mais importante, porque em África a mulher é uma instituição sagrada, é a instituição mais poderosa. Então uma mulher africana quase asfixiada durante muitos minutos podiam matar a senhora. O governo português tem que ter um punho forte, quer continuar a ter boas relações, porque nós somos pacíficos, é verdade, mas um dia também vamos perder essa passividade, essa vontade de olhar bem o português, vamos começar também a procurar português e começar a lhes galhetar, Cota Miguel. Aconteceu lá. Exatamente, mataram um jovem cabo-verdiano, 12 pessoas agrediram o jovem, mataram o jovem. Aqui nós nunca matamos então, nenhum branco a porrada, mas então, estão a nos provocar. Mas vê só, mas então, sinceramente, o dinheiro já está lá. O nosso dinheiro está lá, ninguém está chateado porque o dinheiro está lá. Está a fazer porque quando as pessoas, só porque serem pretas, eles não estiveram aqui. Exatamente. Eles não estiveram Aliás, cá. foram eles que escalaram aqui. Primeiro. Foram eles. Houve um decreto papal do Papa Nicolau V em 1455, século XV. Esse documento dava a Portugal direitos legítimos para explorar, colonizar e cristianizar os povos africanos. Nós não fomos nós que foi ter com eles. Eles vieram aqui, eles têm que nos respeitar. Há pessoas que vão para lá é na perspectiva do cordão umbilical de alguns ancestrais nossos que ficaram naquela terra. E se existe uma ligação espiritual, o descendente aqui vai seguir aquele cordão umbilical. Não é vontade das pessoas estarem a morrer ali no Mediterrâneo. Não é vontade. Mas também há então, outras. Há necessidade, mesmo já para terminar essa coisa, há necessidade deles respeitarem isso que eles causaram. Isso é racismo puro, um sistema político, social, cultural e econômico para facilitar a vida do branco e prejudicar a vida do preto. Nós não vamos suportar isso
por muito mais tempo. Esses modelos de neocolonialismo onde matam os nossos irmãos têm que parar, e o governo português tem que ter um braço forte, um braço de ferro forte. A outra irmã nossa, também de origem guineense, ela é parlamentar lá, ela está a ser enxovalhada por causa do seu posicionamento de defesa. Joacina, né? Exatamente, de defesa aos seus irmãos, aos seus iguais. Portugal também tem que ver isso. E atenção que o partido dela, Livre, já se viu o livro dela. Já vês. Já tiraram. Já vês. E atenção isso é racismo. houve até, foi um deputado Ventura que desabafou algo com esse processo de discriminação contra a senhora. Exatamente. E ainda por cima, a corda arrebentou do lado dela. Exatamente. Triste isso. Então nós estamos sempre a ir levar dinheiro para esses países. E o pior, Cota Miguel, é que nós, enquanto pretos, perdemos a nossa sensibilidade com o irmão preto. Sabe por quê? Te trouxeram um Jesus branco, então você acha que o teu semelhante é esse Jesus branco? Não pode. Não pode, teu Salvador não pode ser o branco. Não, o pior ainda também, desculpa-me com relação ao que está a dizer, é que eles podem ser racistas e os pretos não podem ser. Não há condições do preto ser racista. Sabe por quê? O apartheid, por exemplo, na África do Sul, foi instituído por um pastor protestante, François Malan. Um pastor protestante que implementou aquilo em 1948. Veja que coisa. Criou leis onde uma criança branca era chamada de Klein Bass, pequeno patrão. Uma criança. Então isso é o que é racismo. Você cria uma condição, uma política que traz condições favoráveis para um determinado grupo de pessoas ser privilegiado. Como é que uma criança branca pequena era chamada Klein Bass e o preto era chamada de quê? De macaco. Separavam famílias, fizeram assentamentos ou outros modelos de políticas de segregação, onde, por exemplo, se a tua mulher for branca, vão pegar na mulher, vão lhe meter com os brancos, vão pegar no Cota Miguel, vão meter com os pretos, o filho também vão meter com os mestiços. Separaram famílias assim, criaram uma desestruturação, e isso era defendido legalmente, onde o preto era considerado como lixo, como um não humano, como pessoas dotadas não dotadas de capacidades intelectuais para desenvolverem outros modelos de inteligência, e como resultado disso começaram a nos matar. Está na hora de começarmos a reivindicar isso. Então, um sistema que durou mais de 40 anos, um sistema racista que durou mais de 40 anos, facilitou quem? O branco. Como é que o preto tem condições de ser racista? Não temos condições de ser racista, porque racismo é raça, mas o talismo, que é criação de uma raça superior mediante políticas que ajudam ou facilitam a vida dessas pessoas. Isso é discriminação. O preconceito é proibido, é crime. Portanto, devia ser mesmo criminalizado de verdade. Ficamos por aqui? Podemos voltar? Vamos voltar. Vamos voltar. Esse é o nosso exercício. É o nosso trabalho. O trabalho é esse que temos feito. O trabalho é esse. Muita gente pensou, não estão a ouvir, já não estão a falar. Não, estávamos a ver como é que estava o sistema. Sim. Também não podemos entrar quando o sistema estava a mudar. E, aliás, agora pessoas pensaram que fomos comprados já. Comprados? Sim. Comprado é quem? E nós temos preço, meu. Já foram comprados? Não. Isso é a prova de que estamos aqui. Estamos aqui. Com o Olhar Clínico. Um abraço alto nível.